Primeiramente, bom dia. Graça e paz estejam com todos vocês. Gostaria, primeiramente, de expressar a minha indignação com esse movimento que tem crescido pouco a pouco no Brasil. Mesmo que sejam minoria, ficam fazendo um rebuliço, como criancinhas agitadas que não sabem o que fazem, como um animal, como um jumento que é movido por instinto e não tem racionalidade nenhuma. Estes tais também nos acusam, nós os cristãos, de persegui-los, de pregar ódio contra eles, de pregar discurso de ódio. Ora, se eu vier falando palavras bonitas para vocês, se eu vier falando que vocês podem permanecer com os seus pecados, vocês podem permanecer homossexuais e serão salvos, por acaso isso também não é ódio? Por acaso a verdade não será ocultada de vocês de tal modo que, vivendo desta maneira, irão para o inferno? E de quem seria a culpa senão minha, se eu pregasse dessa maneira? E de quem seria a culpa pelas almas que vão para o inferno por conta deste movimento, senão de vocês também que incentivam esse movimento? Não somente de pastores mau caráter, mas também de vocês que apoiam esses pastores mau caráter. Vocês nos acusam de não sermos democráticos, mas para vocês enfiar uma cruz no ânus, enfiar uma cruz no rabo de vocês e ficar blasfemando contra Deus, isso é democracia? Por acaso isso é democracia? Vocês mesmos estão incitando ódio contra os cristãos. Não somos nós que estamos incitando ódio contra vocês. Antes, esta palavra reprova as ações de vocês. Se reprova, não podemos pregar contra. E todo pastor, pastora, seja lá o que for, que pregue contra isso, que pregue a favor disso, perdão, está pregando heresia, está levando almas para o inferno. É o que nós cremos. Vocês não creem que Jesus é homossexual? Nós cremos que ele não é. E cremos que vocês estão mentindo e estão blasfemando contra Deus, que é onipotente para condenar o homem. Não somente para salvar, mas para condenar todo aquele que ama a injustiça. E todo pecado é injustiça. Segundo a palavra de Deus, todo pecado é uma injustiça cometida contra Deus e contra o ser humano em si. Ora, a nossa palavra diz que devemos amá-lo acima de todas as coisas. E se estamos amando o homossexualismo mais do que a Deus, então também não estaremos amando a Deus acima de todas as coisas. Nós estaremos sendo egoístas e nos apoiando em nosso pecado. Ora, arrependam-se. Essa é a tônica do Evangelho. Isso é o principal do Evangelho. Isso Cristo pregou. Arrependam-se de seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Ora, o que vem fazer um reino se não trazer justiça? Ora, o que um rei vem fazer se não justiça? Quando havia monarquia, quando havia reis sobre a terra, a palavra do rei era que julgava. Ora, se não podemos julgar, como, pois, poderemos acusar vocês de seus pecados? A Bíblia não condena o julgamento. A Bíblia condena a forma em que é feito esse julgamento. É uma passagem em Romanos que vai dizer o seguinte: por isso, ó homens, vós sois indesculpáveis. Romanos 2. Coríntios, Romanos 2. Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenarás, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ou seja, isso cabe não somente aos gays, às lésbicas, aos governadores, cabe também a nós cristãos. Porque aqui está falando da natureza humana, do coração humano. Está falando que até mesmo os cristãos
pode fazer juízo errado. Até mesmo os cristãos podem errar. A nossa Bíblia não diz que a partir do momento que convertemos a Cristo, nós vamos ser perfeitos. Como a Igreja Católica, por exemplo, acredita que o Papa ele é inquestionável. Na verdade, o Papa deles é o Deus deles. Eles não acreditam em Jesus. Jesus fica de fora. Ok. Essas mesmas pessoas que dizem que estamos pregando ódio são pessoas que querem ir em paz para o inferno. São pessoas que não querem ver seus pecados sendo expostos. Ora, a verdade não tem um caráter suave. Ela é como um martelo que esmaga a pedra por completo. E essa pedra é a pedra do nosso coração. É o nosso coração carnal. Ora, se vocês estão endurecendo seus corações, se vocês estão se entregando à imundície de seus pecados, saiba também que Deus os entregou a isso. Como está escrito em Romanos 1. Vamos lá. Vamos desde os 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm ou sufoca a verdade pela injustiça. Ou seja, pela injustiça do coração dos homens. Eles pegam essa verdade a favor de si mesmo e tornam ela como arma para atacar o seu próximo. Sendo que a verdadeira justiça é essa. Você toma a verdade como arma para a libertação de si mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o que Cristo disse. Então, se essa verdade não está libertando, mas está destruindo a sua vida, é porque você está usando como arma. Você acha que a verdade, que Cristo é o que você quer que seja. A verdade ela é absoluta. Ela permanece verdade independente de se tenha 1 milhão de mentiras em volta dela. Mas aqueles que não têm discernimento da verdade não a reconhecerão. Aqueles que não conhecem a verdade e não conhecem Cristo, não a conhecerão. Porque se dizes que Cristo é homossexual, por acaso não está blasfemando contra Deus? Por acaso não estão insultando a nossa fé? E somos nós que somos aqueles que fazem discurso de ódio? Realmente somos nós? É isso que vocês creem? Ora, vocês incitam até nossas crianças, no colégio de vocês aí, a querer fazer parte do homossexualismo de vocês, enfiando goela abaixo na cabeça das nossas crianças. Por acaso é nós que somos aqueles que fazem discurso de ódio? Por acaso não são vocês que estão querendo destruir nossa família? Pois que o nosso bem mais precioso depois de Cristo é a nossa família, é os nossos filhos. E vocês estão destruindo. Vocês estão pecando nessa área. Arrependam-se antes que vocês sejam condenados. Se tivesse uma bandeira do movimento de vocês aqui, com certeza eu cuspiria, eu rasgaria, poderia ter 1 milhão delas. Eu tacaria fogo em todas, eu teria paciência para tacar fogo em todas. Agora eu pergunto para vocês. Vocês preferem se voltar a Cristo e se arrepender? Ou vocês preferem que Cristo os reprove e lancem vocês no inferno? Sim, porque o anúncio do Evangelho vem primeiramente com a ira de Deus. A ira de Deus está sobre todos nós. Sobre mim, sobre vocês, sobre branco, pobre, rico e... sobre judeu, sobre gentil, sobre todo mundo. Ninguém escapa da ira de Deus. Senão que o próprio Deus dá de misericórdia para salvar esta pessoa. Ora, Ele nos salvou quando éramos pecadores ainda. Quando ainda não o amávamos de todo o coração. Ele nos salvou quando estávamos mortos em delitos e pecados. Como pode, pois, um morto confessar a Cristo? Como pode, pois, um morto falar? Ora, nós cremos que se com a boca confessarmos e com o coração crermos,
seremos salvos. Mas se confessas com a boca e o seu coração, as suas ações estão longe de Deus, dos caminhos de Deus, com certeza você confessou uma fé falsa sua vida inteira. E nenhum outro pastor falou isso para você. Todo pastor ficou com medo de acusar você de seu pecado. Todo pastor ficou com medinho por causa do seu movimentozinho, de seus amiguinhos, capetinhas, que te induzem ao inferno. Por acaso é isso motivo de se gloriar? Por acaso é isso motivo de vocês se comportarem de tal modo a acharem bonito expor a sua vergonha e os seus pecados? Ficando pelado no meio da rua aí, fazendo toda a orgia que fazem? E aí, por acaso, nós somos os que fazem discurso de ódio? Não são vocês que estão blasfemando contra Deus? Ora, se estivesses blasfemando contra mim, seria uma coisa. Eu sou homem, eu sou limitado. Mas vocês... Perdão. Vamos lá. Mas se vocês estão blasfemando contra Deus, que é onipotente, por acaso Ele não condenará vocês, sendo Deus justo juiz? E não poderá ninguém, nenhum homem dizer: ah, sofri injustiça de Deus. Não, não sofreu. Deus é justo juiz. Você mesmo se lançou no inferno por suas atitudes. Você mesmo se condenou. E levou assim outros a se condenarem seguindo o seu exemplo. É esta ira, é essa indignação que vos expresso, que é toda a ira e indignação que está no coração de Deus. Pois cremos que quando falamos não somos nós, mas o Espírito de Deus que fala em nós. Gostaria de deixar alguns versículos para reflexão vossa. Acaso esses versículos que falam de sexualidade, de que não podemos dormir homem com homem, mulher com mulher, nem hétero pode dormir, nem homem com mulher pode dormir fora do casamento, acaso não engloba todo mundo? Por acaso não são todos que estão debaixo dessa lei? Não são todos que estão debaixo deste mandamento? Ora, porque está escrito: não adulterarás. Mas ao mesmo tempo está escrito: não cobiçarás, que imputa o pecado de ver uma mulher na rua e cobiçá-la no seu coração. Assim você também já adulterou com ela em seu coração. Então, aquele que olhar com uma intenção impura já pecou com ela em seu coração, já adulterou com ela em seu coração. É o que diz a palavra de Deus. Então, todos, sem exceção, são adúlteros. Nós somos geração adúltera e incrédula, como descreveu Jesus. Aquele que me negar diante dessa geração adúltera e incrédula, sem fé alguma, só tem fé falsa, fé verdadeira nenhuma. Aquele que me confessar, não somente pela boca, mas publicamente, vivendo de tal modo e batendo contra todo o sistema demoníaco que está aí, no judiciário, seja onde for, sem se importar se vai ser preso ou morto, aquele que vive de tal forma agrada a Deus. Pois cremos que a verdadeira terra que frutifica é a terra boa, terra com espinhos, terra com pedras e terra em que as aves roubam a semente, a palavra de Deus, não frutificam em nada e serão reprovadas e condenadas. Então, busquem ser a terra boa, busquem se arrepender de seus pecados, humilhe-se no pó de sua existência, porque certamente a ira de Deus está sobre vocês, como descrito em João 3,16 em diante, como muitos gostam de citar, mas não leem o que vem a seguir para vocês corretamente, pois se não aceitas nem João 3,16, que a salvação é a condição de fé, coisa que não provém de vós, mas é dom de Deus,
Como pode salvar a si mesmo se Deus está pedindo o impossível? Coisa que você não tem em si mesmo. Isso é para que tire o apoio em si mesmo, tire o apoio em sua autossuficiência e passe a confiar completamente em Deus. É por isso que a condição da salvação é a fé. Não de obras, para que ninguém se glorie e diga, eu fui ao céu porque eu sou bom. Não, você não foi porque você é bom. Você foi porque Deus usou de misericórdia contigo e te deu a fé. E preservou você por meio da graça, dando força para vencer a tentação. Assim diz João 3,16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O mundo não são todas pessoas. São pessoas de épocas diferentes, desde o início da criação do mundo até hoje. E até no futuro, na vinda de Cristo. Então, o que acontece? Não serão todas as pessoas do mundo. Porque Cristo mesmo disse, há dois caminhos, um largo e um estreito. Se esforçar, ele diz, esforce-se para entrar pelo caminho estreito. Porque larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição, à ruína, ao inferno, à condenação eterna. Então esforce-se para ir pelo caminho estreito, ao ponto de que se for necessário morrer, morra. Esforce-se ao ponto de morrer por Cristo. É isso que ele quer. É isso que ele diz o tempo todo. O seguinte vem aqui, ó. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em quem? Em Jesus. E não distorce a imagem de Jesus em imagem de homens, em imagem de animais, em imagem de homossexuais também. Não distorcem. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo para o mal, ou não para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Esse é o desejo de Deus, salvar o homem. Porém o homem, por sua maldade, a si mesmo se condena. E é o que vai dizer mais a seguir. Quem nele crê, com a fé verdadeira, que é de todo o coração, não é julgado e condenado por ele. O que não crê já está julgado e já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, ou seja, não tem a fé, que é a condição da salvação. E qual que é o verso que explica isso? João 3,36, o final do capítulo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra Cristo, contra o Filho, não obedece à palavra de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, a indignação de Deus. Deus, ele se indigna e se ira todos os dias pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do seu pastor, pelo pecado do pastor de outra pessoa, pelo pecado de toda a humanidade. Todos os dias Deus se ira e ele nos convida a sentir a mesma ira e indignação pelos nossos pecados, a fim de que não amemos mais a nós mesmos, mas para que demos ouvido, demos lugar a Deus. Ora, o que diz a Escritura? Sujeitai-vos, pois, a Deus, isso é, sujeitai-vos em obediência a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ora, vocês não têm resistido ao diabo, vocês têm se entregado a ele e à sua natureza. Por isso que em Romanos, Deus entrega o homem à sua própria reprovação, à própria disposição mental, que diz o seguinte: a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se conhece, se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o começo do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, a criação. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, eles sabem quem é Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou, em outras palavras, falando abertamente, se tornaram burros. Obscurecendo-se seus corações insensatos,
que não age segundo a sensatez. Ou seja, é como se estivesse agindo de uma forma como a loucos. E não existe pessoa louca. Existe pessoa que vai mais fundo no pecado e não considera o dano que vai sofrer, que é a condenação eterna. Isso é loucura. O sensato, ele age segundo a razão da fé e ele vai abster-se, afastar-se de seu pecado, para que não venha sofrer o dano da condenação eterna, que considera muito maior do que a própria morte. Por isso que ele morre por amor a Cristo. Inculcando-se por sábios, achando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, sem pecado algum, em semelhança de imagem de homem corruptível que tem pecado, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro, reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, que é amor ao dinheiro, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo infamadores, caluniadores, odiadores de Deus, aborrecedores de Deus, insolentes, orgulhosos, presunçosos, que são aqueles que geram uma ideia. Quando alguém fala algo, eles geram uma ideia contrária ao que foi falado. Inventores de mal, desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que é o inferno, de que são passíveis de morte, ou dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim também fazem. O homem é dessa forma. Ele não só faz, ele quer que os outros também façam igual a ele. É um cego guiando outro cego, por isso o único que enxerga claramente é Cristo. Eu não enxergo claramente, a minha natureza é cega. Então, eu digo, não sigam a eu, siga as pisadas de Cristo. Jamais siga homens, nem pastores, nem bispo. Pode ser a pessoa mais santa do mundo, não siga. Siga Cristo. Diz o seguinte, 1 Coríntios 6, do 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não entrarão no reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ou seja, não está dizendo aqui, a mensagem em nenhum momento diz que o pecado de homossexualismo é maior e mais grave do que os outros pecados. Não, ele diz que qualquer desses pecados vai te levar ao inferno e que todos eles devem ser evitados. É isso. O que muda é que os pecados eles atraem consequências maiores dependendo da gravidade deles. Por exemplo, um ladrão de bala não vai sofrer a mesma punição de um estuprador, por exemplo, na lei de Deus. O estuprador ele é apedrejado até a morte. Já o ladrão de bala ele pode sofrer uma repreensão, porque o seu ato não foi um ato digno de fazê-lo sofrer a punição de morte. E como o adultério, por exemplo, como Deus ele prioriza e ele valoriza a família que ele criou e que ele instituiu. Qualquer um que tentar desfazer essa família, seja o homem e a mulher que estão no casamento, ou seja qualquer pessoa de fora, Deus ele é contra essa pessoa. E qualquer adúltero,
deve sofrer a punição da pena de morte. Porém, na graça não é diferente. Quando Jesus ele livra a mulher adúltera, ele diz, vai e não peques mais. Ele não diz, vai e continue adulterando. Não. Ele diz, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque naquele momento ela foi livrada de morte pela misericórdia de Deus. Mas no segundo momento, se ela fosse pega e Cristo não estivesse por perto, e fosse a vontade de Deus que ela fosse morta, ela seria morta. Então, nós temos que reconhecer a gravidade dos nossos atos para que a gente possa ter um verdadeiro arrependimento. Por isso vos exponho as mentiras que Satanás esconde em seu coração. Por essa razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Só a união de uma só carne entre homem e mulher. Homem com homem não dá, mulher com mulher também não dá. Não se deite um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Levítico 18, 22. Então, Deus considera repugnante um homem que faz tal ato. Ora, e vocês dizem, vocês estão loucos por nos acusar disso, tal. Não. Nós estamos vendo vocês cegos, indo para o buraco. Deus que nos deu capacidade de enxergar a verdade. Nós estamos vendo você indo para o buraco. Por acaso, se nós não avisarmos que você vai cair no buraco e morrer e ser condenado, por acaso seria isso amor? Não seria ódio? Não seria ódio? Porque você morreria e seria condenado. E uma vez estando no inferno, é no inferno para sempre. Não tem volta. Tenham consciência disso, da gravidade dos seus atos. Arrependam-se nas cinzas e no pó. Humilhe-se como eu também me humilho diante de Deus. Humilhe-se reconhecendo que somos fracos e miseráveis e inúteis para vencer o pecado. Fujam da imoralidade sexual, qualquer imoralidade sexual. Todas elas, até mesmo homossexualismo e lesbianismo e por que aí for, as variedades que tem no movimento LGBT. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Daí diz o seguinte, 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados de todo o coração, nos arrependendo de todo o coração, não tornando a praticar, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, que é o pecado. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, eles o mundo, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da condenação, da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela palavra, pela graça sois salvos. Ou seja, somos salvos porque Deus usou de misericórdia. Não porque somos mais do que vocês. Não porque somos merecedores do céu. Não. Nenhum ser humano é merecedor do céu. Nós fomos salvos porque Deus foi bondoso e usou de misericórdia com quem merecia morrer e quem já estava morto em delitos e pecados. Ele necessitou ressuscitar um morto como eu para que um morto pregasse a outro morto. Porque a minha natureza é morta em delitos e pecados. Somos mortos pregando para mortos, pregando a vida que Deus nos deu, para que outros mortos tenham a mesma vida e compartilhem da mesma vida que nós, mortos em nossos pecados, temos em Deus, no Espírito Santo. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, que é o que eu vos expressei. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, porque todo pecado é injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça ou de obediência a Ele. Pois o pecado
não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, do jugo da lei, mas debaixo do jugo da graça. Por isso que Cristo disse, meu jugo é suave e meu fardo é leve, porque é um fardo de graça, é um fardo de misericórdia para conosco, para com os nossos pecados. Nós que somos falhos e pecadores. Por isso digo, vivam pelo Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário à vontade do Espírito Santo, e o Espírito Santo deseja o que é contrário à vontade da carne. Eles estão em guerra um contra o outro, de tal modo que vocês não façam o que vocês queiram, mas se entreguem à vontade de Deus. Também tem um versículo que diz o seguinte, que Cristo nos salvou, e que a vida... Tem um versículo que diz, crucificado estou com Cristo, e a vida que vivo agora não vivo mais eu, mas vivo-a na fé do Filho de Deus. Quem está vivendo agora não é mais o Gabriel. Não é mais. É Deus. Porque eu estou morto. Se o Espírito Santo sair de mim, eu vou ser condenado. Eu estou morto. Eu sou um filho do inferno se Deus não for comigo. Se Deus não estiver no meu coração me guiando, me levando a ser imagem e semelhança de Cristo na terra, dando exemplo aos outros seres humanos, cara, eu vou ser condenado. Não vai ter esperança alguma para mim. Se eu me apoiar na minha sabedoria, se eu me apoiar na minha força, na minha justiça própria, cara, eu vou ser morto, eu vou ser condenado. Eu não sou mais do que ninguém.